Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Na aula passada a gente viu a autenticação usando o JWT, né? Nessa vez a gente vai ver uma autenticação utilizando o Auth2. A gente tem aqui o nosso método de login que a gente utilizou na aula passada, que a pessoa podia fazer um login aqui usando um usuário e uma senha que a gente colocou aqui em cima. Mas usando o Auth2 a gente vai proceder de um pouquinho diferente, tá? Acho que até para não confundir todo mundo aí, eu vou dropar. Não sei se eu dropo essa aqui ou se eu deixo esse aqui, esse exemplo. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse exemplo aqui, vai ter... Vou colocar aqui um comentário aqui. Autenticação API Key. Tá. Esse aqui vai ser autenticação JWT. Esse aqui é o nosso método de login que a gente tinha usado, gerando com o dado que a gente tinha. Então, no caso, esse aqui eu vou chamar de login 2 ou login JWT. A gente não vai usar mais esse aqui, tá? A gente vai chamar um outro método para a gente poder colocar, tá? Então, vou diminuir esses outros aqui, que são já os endpoints que a gente tinha no antigo. A gente tinha aqui o middleware do JWT, a gente vai trocar depois para o middleware do Auth2, ok? Bom, o Auth2, pessoal, ele é uma autenticação que basicamente você envia um secret ID e um secret key para o outro lado. Geralmente ele é mandado via form data, tá? E geralmente ele também tem um grant type. No grant type a gente diz como que é essa autenticação, se ela é no corpo, se ela é no header. Você vai definir aonde que ele vai ler esse grant type, né, que é basicamente onde ele vai buscar esses dados, tá? Então, a ideia nossa aqui primeiro é criar essas autenticações. Como a gente não está usando o banco de dados aqui, né, eu vou criar aqui pra gente um client ID, tá? Vou chamar aqui de meu client ID e vou criar um outro aqui que a gente vai chamar de client secret. Vou colocar aqui meu client secret. Você pode colocar a senha que você quiser no seu aí, tá? Não se preocupe, tá? A gente vai usar o JWT também combinado com esse aqui para devolver um token JWT para a pessoa lá do outro lado, tá? Mas basicamente esse login request, esse login response aqui, ele não vai ser utilizado, tá? Bom, a gente vai criar aqui agora um type, que a gente vai fazer um Auth2 que a gente passa no corpo do formulário o nosso grande type, tá? Então vou colocar aqui um Auth2 login request struct. A gente vai colocar aqui um client ID string. A gente pode colocar aqui o nosso JSON. Rapaz, aí tá aqui. JSON 2 ponto. Vai ter aqui o nosso client ID, tá? A gente vai criar agora aqui o nosso client secret, vai ser também do tipo string, JSON 2 ponto client secret. E por último aqui a gente vai colocar o nosso grant type para a gente receber. Ele também vai ser do tipo string, JSON 2 ponto grant type. Então tá aqui o nosso amiguinho. Faltou 2 pontos aqui, né?
tá pronto aqui nosso grant type. Salvei, formatou. Agora nós vamos fazer a nossa resposta. Fazer aqui um type auth login response. E tem a request, que é o que a gente vai receber, e vai ter o que a gente vai responder. Ok? Vou pegar aqui e criar um access token que a gente vai devolver para ele. Escrever aqui um JSON access token. Não se preocupa aí com decorar, pessoal. Com o tempo vocês vão conhecendo essas autenticação. Aqui é mais pelo conhecimento mesmo, de conhecer como que é feito. Isso aí vale a vocês estudar por parte, tá? Essas autenticação. Por isso que a gente está fazendo aula separada, justamente para vocês estudarem e decorarem isso ao longo do tempo. Tá? Então nós criamos aqui onde a gente vai receber nosso dado e criamos aqui onde a gente vai entregar o nosso dado. Tá? No outro a gente tinha feito esse middleware aqui, esse JWT middleware, que é o que iria autenticar lá para a pessoa. Tá? Nesse caso a gente vai criar aqui agora mais uma autenticação aqui embaixo, que eu vou chamar que é o de login. Tá? Então vou colocar aqui uma função. Ela vai chamar o auth login handler. E aqui eu vou colocar, para não poupar tempo, eu vou copiar esse pedacinho aqui. Ctrl C. Pronto. E agora a gente vai colocar aqui uma função para fazer o parse do form que a gente vai receber. Essa função aqui, ela vai, como no JWT, quer dizer, como no Auth2 o cara manda por um form data, tá? Para quem não tiver relacionado ao form data, quando a gente vai informar o formulário aqui, tem que form data, xform only code, né? A gente informa que tipo de dado que a gente vai, como que a gente vai mandar esse dado de autenticação. A gente tem raw aqui que a gente coloca JSON, tá? E no caso aqui ele manda nesse formato aqui na hora de fazer o login, tá? Então aqui a gente vai pedir para ele pegar o dado já direto do formulário, tá? Ele já faz a leitura automática lá pra gente. A gente vai verificar aqui só se deu erro nessa leitura, ou seja, a gente não precisa se preocupar, ele vai catar todos os dados lá pra gente, tá? E vou escrever aqui se deu um erro. Eu vou devolver o erro para ele lá, que eu não consegui entender o que ele mandou para mim, tá? Então vou colocar aqui erro ao processar form data. Vou colocar aqui agora um http ponto status. Vamos colocar aqui um bad request, tá? Bom, aqui a gente já, e vamos dar um return, né, porque senão vai dar aquele errinho lá de cair na parte da API de baixo. A gente não quer isso, tá? Bom, e agora é onde a gente vai pegar os dados de login e senha que o cara forneceu lá na autenticação. Então vou criar um form id form, tá? Vou escrever aqui r.formValue. E aqui a gente vai descrever lá o nome do campo, né? Como a gente previu aqui em cima, ele vai chamar client ID. A gente vai colocar aqui no formulário o nosso client ID. Tá? A gente também tem que pegar a secret, então vou colocar aqui um client secret. Vou chamar ele aqui de secret form, porque está vindo do formulário. Vou colocar aqui r form value também. Tá? A diferença aqui é que ele vai pegar o nosso secret que a gente previu aqui em cima. Coloquei aqui também. E também vai fazer a mesma coisa para o grant type. Então vou colocar aqui o grant type
Ele também é do form, então vou chamar ele de form também. r.formValue. A gente previu ali que ele vai se chamar também grantType, que a gente colocou lá em cima. Copiar ele aqui e colocar aqui entre aspas pra gente. Bom, a gente já conseguiu pegar os 3 valores aqui pra gente, tá? Bom, próximo passo aqui agora é a gente validar se o nosso grantType, qual que é o nosso tipo de grantType. Então, se ele colocar lá que o grantType, verificar se é diferente de Client Credentials, que nós aqui vamos usar Client Credentials, que é o nosso caso. Existem vários modelos, eu vou mostrar isso lá para vocês no Postman, tá? E aí vai de vocês criarem o tipo de vocês. Eu estou usando o mais comum aí que o mercado utiliza, tá? Existe N outros fatores aí, se também se quiser usar outro modelo, aí vai de cada um de vocês. Vou devolver aqui também um erro aqui para a pessoa e vamos colocar aqui que o grant type inválido ou ausente, tá? Vírgula, vamos colocar aqui um HTTP, vamos colocar o mesmo que a gente colocou no outro ali, um status com bad request, vou colocar aqui em bad request, e obviamente se deu merda aqui a gente vai dar um return também, tá? Bom, o próximo é a gente verificar se esse client ID ou que ele colocou o secret é válido baseado no que a gente colocou aqui na nossa temporária aqui, ó, que a gente colocou meu client ID e meu secret. Se for igual a esse aqui, vai passar de boa, tá? Então vou escrever aqui agora essa validação. Vou escrever aqui se client ID form é diferente de client ID, que está lá em cima, ou, né, se o client secret também for diferente, tá? Qualquer um deles que for diferente do que a gente colocou lá em cima. Lembrando que vocês vão depois fazer a autenticação com o banco, aqui a gente está sempre fazendo com a memória, só para a gente ter um exemplo de uma forma mais rápida, né? E vou colocar aqui um HTTP .error. Nada impede também de vocês fazerem uma ferramenta que permite só gravar o login e senha ali na memória, né? A diferença é que o cliente não vai conseguir mudar depois, mas também serve para alguma coisa. Às vezes você quer fazer uma API, sei lá, um amigo seu pediu para fazer uma API de registro de corrida e precisa para rodar amanhã e você só tem hora. Você pode fazer assim, desse jeito, e depois futuramente você usa uma melhoria aí fazendo com banco de dados. Então coloquei aqui como não autorizado, que é o nosso 401, tá? Passando o mouse aqui, você vê aqui no topo que deu 401, tá? É óbvio que se deu 401, a gente também vai dar o return aqui, também não deixando o cara cair aqui na parte de baixo, tá? Então, se o ID estiver certo e o form estiver certo, vai cair aqui na parte de baixo. A gente na aula passada, a gente tinha usado aqui o JWT, criando a mesma questão desse clients aqui, né, que a gente colocou o user e o tempo de expiração da nossa ferramenta, tá? Aqui não vai ser muito diferente, tá? A diferença aqui que eu vou aproveitar que ele está me mandando o client e o secret, eu vou fazer um só com o client ID dele, tá? Então vou criar aqui o meu client, vou colocar aqui jwt.mapClient. Não precisaria necessariamente vocês devolverem dessa forma que eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo já com JWT para ter uma validação dupla, né? Ou seja, a gente vai validar a senha, usuário e senha dele, mas também a gente vai validar se aquela autenticação dele ela é válida, né? Porque o cara pode falsificar, né? E se ela foi gerada pelo nosso servidor, muito dificilmente o cara vai conseguir falsificar isso daí, tá? Vou até copiar aqui esse do tempo que a gente colocou que foi de 1 hora. Copiar ela aqui. E vou colocar igualzinho aqui também de 1 hora. Faltou ponto e vírgula aqui. Pronto, já tem o nosso client aqui. A gente vai fazer a mesma autenticação, pessoal. Assim como gerou desse cara aqui, se vocês quiserem
basicamente copiar esse cara aqui. Vocês também podem copiar. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, tá? Eu vou colar aqui, tá? Ficou aqui o nosso string. Aí a gente vê como que a gente quer devolver. No caso aqui, a gente em cima a gente tinha já criado aqui já como que vai ser a resposta do access token e o token type. Então a gente já tem aqui o nosso token string. A gente já colocou aqui a validação que a gente copiou lá de cima. Deixa eu ver o que faltou aqui agora. Agora a gente vai montar a resposta, tá? Vou pegar aqui aquela struct do off do response. A gente vai responder ele agora. E nela aqui a gente vai montar o nosso access token. Vai ser essa string que a gente colocou aqui de cima, tá? E o token type a gente vai dizer que é do tipo beer, tá? Vou colocar aqui um beer type. Eu vou colocar aqui do tipo beer, tá? E a resposta que a gente vai devolver para ele aqui vai ser no json.new encoder, tá? Encode e resp. Pronto, aqui a gente já tem, né, a nossa validação aqui usando o auth2, tá? Bom, o próximo passo é a gente criar o middleware que vai autenticar isso aqui, porque isso aqui vai ser o nosso login basicamente, tá? Então eu vou vir aqui, vou trocar aqui, a gente tinha nosso outro login handle, tá? Eu acho que eu vou copiar esse cara aqui, ó, de propósito para vocês, dar um Ctrl C, vou colar aqui e vou comentar esse aqui, que esse aqui vai ser do velho, tá? Eu vou pegar esse novo aqui que a gente criou e vou colocar aqui no lugar, tá? Pronto, aqui a gente já tem uma autenticação, um login feito com o auth2, mas a gente não tem a validação do auth2, tá? Assim como a gente tinha no método passado aqui que a gente criou esse middleware aqui que fazia a validação, né, a gente vai criar aqui também o nosso middleware que vai fazer a validação do JWT vindo do auth2, tá? Então a gente vou criar aqui embaixo, tá? Vou criar aqui uma função, o auth, tá? Ela também vai ser do tipo middleware, tá? Vou dar um next aqui igualzinho o outro ali, ó. Vai mudar pouca coisa entre elas, tá, pessoal? Eu não vou nem colocar ali abrindo ela, mas por conta de vocês verem, depois a gente fazer um comparativo. Vocês vão ver ali ao decorrer ali. Handle, fecha a função. Agora a gente vai escrever aqui o nosso return http.handle handle func. Isso, faz uma handle func, coloca uma função dentro que vai receber um w, que esse w vai ser do tipo http.responseWrite, que é de escrita, e o outro vai ser o nosso r http.request. Será que eu errei alguma coisa? Não. Aí eu vou abrir aqui a função. Faltou um P aqui, desculpa. E a gente vai colocar aqui o nosso auth, recebendo o que? O nosso authorization, que o cara vai passar lá no beer token. Vou colocar aqui um get. Vou colocar aqui um authorization. Vamos pular agora aqui, fazer um if e vamos verificar aqui se nossa strings do tipo resprefix dentro do nosso texto se tem um bearer. Tá? Por quê?
como a nossa autenticação ela gera um beer token, aqui eu estou verificando se tem o prefixo, ou seja, se tem essa palavra aqui na autenticação. Por quê? Lá na hora que o cara escrever, vai vir escrito assim, ó, bearer, espaço, e aqui vai vir o tokenzinho nosso. Então, basicamente, o que ela está fazendo aqui é verificando se tem esse pedacinho aqui na nossa autenticação, tá? Senão não é um auth 2, tá? Então, vou apagar aqui e vamos continuar escrevendo a nossa aqui. Então, se ela não tem esse prefixo, a gente vai devolver o que? Um erro. Um error W, e a gente vai devolver aqui um token ausente. A gente não vai reconhecer se não tiver aquilo ali como um token. http status unautorized, ou seja, que é o nosso 401, e dá o return para não deixar ele cair para baixo, tá? Então nós aqui já temos uma parte da nossa autenticação, já verificamos se tem o bearer. Se tem, né, como esse cara aqui ele tem 7 caracteres, né, a gente vai pedir para pegar o restante dos caracteres. Então eu vim aqui, ó, string, e usar aqui também o auth, que é o nosso textinho que está ali, dizendo para ele, ó, pula 7 caracteres e pega o restante para a gente. Esse cara aqui, ele também poderia ser usado o split, pessoal. O split você vai dizer assim, que se você, a distância entre os dois aqui vai ser um espaço. O split ele vai ver se tem espaço, se tiver ele vai dividir os dois. Aí você pegaria no caso ali o valor 1. Tá? Se vocês quiserem fazer com split, dá uma estudada no split, eu não vou passar aqui para vocês. Tá, mas dá uma pesquisada que tem como fazer pelo split. No caso aqui eu vou deixar aqui com a leitura pulando 7 caracteres, tá? E vou pegar aqui agora e vou escrever aqui a parte do token, tá? Então a gente vai ler esse token, ele vai fazer o parse dele para ver se está tudo certo com ele, jwt.parse, tá? A gente vai passar o nosso token string que nós pegamos ali e vamos criar uma função anônima aqui, que ela vai receber o token e ele vai ser do tipo jwt.token, tá? Bom, essa função aqui ela vai ter que devolver uma interface e um erro, caso tiver um erro, tá? Vou pular aqui uma linha, a gente vai ignorar o primeiro valor que a gente não quer, vou dar um ok para ver se o valor tá ok. Vou pegar aqui token.method, tá? Ponto. A gente vai fazer aqui um cast para jwt ponto assign. A gente vai pedir para ler a assinatura HMAC. Se essa assinatura ela tiver ok, a gente vai passar aqui pro nosso ok, tá? Deixa eu pular um outro aqui. Faltou sugerir um negócio a mais aqui, que esse cara é aqui. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Liu ok, beleza. Aí se não tá ok, a gente vai dar um return de new. Não vai devolver nenhum valor e vai devolver um erro lá pro cara lá. Um erro formatado. Vamos escrever aqui método de assinatura inválido. Tá? Se funcionou, vou dar um return, devolver aqui o nosso byte, vou passar aqui a nossa chave que está lá em cima, que é a nossa secret. Eu estou aproveitando a mesma secret que a gente usou na aula passada, que é essa minha chave aqui, tá? E por último a gente vai devolver aqui um new aqui no erro, porque não deu erro, então a gente devolve a chave, ok? Bom, tendo isso aqui em mente, a gente vai para o próximo passo, que é o que? Verificar se deu um erro. Tá? Se não deu nenhum erro, ou seja, se é diferente de new. E também se o token é inválido, então vamos fazer aqui se o token .valid, a função valid valida se o token é verdadeiro ou não. Vou dar aqui um http.error e vou devolver lá para ele, dizendo que o token que ele passou para a gente é inválido, tá? Então vou colocar aqui token inválido,
ok. Rapaz, essas tags no Mac é complicado. Válido. Faltou aqui devolver a mensagem do erro. Vai ser do tipo status unautorized. E faltou acho que um return aqui, senão ele vai cair de novo na linha de baixo. Eu não quero que caia, a gente já devolve para fora. E aí, se tudo tiver certo, a gente vai dar um next.server.http. A gente coloca o W, coloca o R, pronto. A gente já tem o nosso middleware montado. Na aula passada a gente tinha esse cara aqui que a gente colocou como autenticação. O único que vai mudar muita coisa, a gente vai copiar esse mesmo cara aqui, que está com outro nome, e vai colocar a nossa autenticação por cima só. Se você quiser testar a outra de volta, você só joga aqui por cima o outro middleware, tá? E opa, salva aqui, pronto. Temos aqui o nosso middleware já autenticado, funcionando, tá? A gente pode subir ele agora com uma API, tá? Vou dar um Ctrl J aqui, vou dar um Go Run e vou deixar ele já subido aqui pra gente, tá? Então já subiu. Aí não subiu não? Go Run. Uai, o que eu errei aqui, senhor? Deixa eu salvar. Vamos dar um Go Run aqui de novo. Não é possível. O que aconteceu aqui, senhor? A main tá aqui, por que não tá subindo? Vamos colocar uma mensagem aqui de teste aqui. fmt.print. Coloca aqui http localhost e colocar aqui a nossa portinha aqui só para fazer um teste aqui. Aí tá saindo, por que está saindo, senhor? O que eu errei? Será que é o nosso middleware? Não pode ser o nosso middleware. Deixa eu ver aqui, vamos revisar o nosso middleware aqui. Se tem algum defeitinho nele aqui. Tá o return, autenticação. Aqui a gente fez um return também. Aqui tá o diferente. Tá devolvendo uma interface. Um método tá válido. Aqui a gente tá devolvendo a chave. Aqui a gente está perguntando se o login está válido. E aqui a gente devolve para ele o server com handle. Tá certo, não tem nada de errado aqui. Por que esse maledito não quer ficar subido? Será que tá dando algum BO? Mas ele também não deu panic, senhor. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi errado. Eu já sei, deve ter um servidor já subido aqui na nossa ferramenta, tá? Eu tenho uma outra API que está aqui no Mac, já derrubei ela aqui. Nosso problema aqui é porque eu já tinha uma API ocupando a porta 7001, derrubei ela aqui agora e vou rodar aqui de novo. Pronto, agora ela ficou em pé. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui o login, né, que a pessoa vai logar, e tem aqui a pessoa. Tá? Então a gente quer chamar o método pessoa, e o pessoa pode usar o nosso método novo inovador aí, que é o nosso auth2. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai lá na nossa aplicação. Eu vou vir aqui, vou dar um maisinho aqui e vou chamar aqui o nosso pessoa, pessoas na verdade é o get, né? Vou colocar aqui o get de pessoas. Aqui na autenticação, ó, a gente vai escolher essa opção aqui, ó, o auth 2.0, tá? A gente coloca o auth 2.0, veja aqui que o prefixo ele já programou aqui com bearer, tá? E aqui a gente vai colocar um token name, né? Lá na nossa aplicação, o token name que a gente colocou aqui é esse cara aqui, ó, access token, tá? Aqui para ele aqui na minha ferramenta já puxou automático, tá? E a gente tem aqui o nosso método de login. A gente aqui na nossa também tem o mesmo método de login, ó. Se for outro nome, você pode trocar na sua. No caso aqui a nossa chama login. Tá? No meu aqui, ó, já está pré-programado já, ó, o meu client ID e meu secret ID com o mesmo nome que está aqui. Tá? Ó. Já deixei aqui com esse mesmo que está aqui.
tá? E aqui é onde que a gente escolhe se essa informação de credencial ela vai ser passada no corpo ou se vai ser no body. No nosso caso aqui é no body que a gente vai lendo o dado no form data, né? Ou seja, quando a gente veio aqui na aplicação, na hora que a gente fez o login, cadê aqui a parte do login do JWT? Cadê tu? Esse cara aqui. Veja que a gente pega do formulário, tá? E quando a gente passa essa instrução aqui, a ferramenta automaticamente vai preencher esse formulário lá pra gente, vai mandar para ele, tá? Baseado nisso aqui, eu já consigo dar um send aqui, ó. E ele falou aqui, ó, token ausente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que nós erramos aqui. Tá aqui como Client ID, aqui tá como Access Token, aqui ele tá como o Grant Type nosso, tá como Client Credentials. E deixa eu ver o que a gente errou aqui. Ele tá ausente aqui porque essa ferramenta ela exige que a gente aperte esse botão aqui, ó, Get New Access Token. Clicou, ó, ela autenticação completa, ela vai abrir aqui um diálogo pra gente, tá? Ó lá, ela obteve aqui a chave para nós, tá? Ó, tudo bonitinho. E aí a gente tem isso aqui, ó, usar token. Aí ela preencheu pra gente já o token que a gente precisa aqui em cima, ó, tá? E a gente vem aqui, ó, e dá um send agora. Olha lá o duzentão aparecendo para nós, ó. Tá? Então, basicamente, a gente já conseguiu autenticar com o Auth2. Nós construímos uma autenticação toda feita em Auth2. Tá? E ela pode ser modificada por vocês. Tá? Eu posso até deixar como uma tarefinha aqui, em vez de vocês usarem o método desse jeito, é vocês fazerem no modo caseirão mesmo, ou seja, faz um método separado consumindo aqui o login. Vou deixar isso aí como estudo para vocês. Vocês vão fazer a chamada no login, passando a credencial, tá? Uma dica para vocês aí, ó, o nosso amigo Postman gera aqui ó, já alguns dados de como que ele gerou ele passou esses dados aqui no MIR, tá? No nosso console log, se vocês voltarem, ó, ele chamou aqui o login e ó, ele passou aqui já ó, os dados, como é que ele passou lá, ó, ele passou aqui ó, no corpo o credentials, ou seja, nessa linha de comando aqui você consegue ver como é que ele fez tudo, ó. Vou dar um send aqui, ó, olha lá, ele chamando ela aqui, ó, tá? E é claro que quando você clicar nesse get aqui também, ele vai lá e vai fazer uma chamada automaticamente, tá, ó. Olha lá, chamou, vou mandar usar. Se você for vir aqui agora, eu vou minimizar esse aqui da pessoa, você vai ver que vai ter o do login aqui embaixo, tá vendo que ele chamou o login aqui, ó. Então você vai ver aqui como é que ele fez a chamada, tá? Ele tem que, ó, passou no corpo o dado, tá? Dos dois dados que a gente passou para ele, tá? E aí ele forneceu lá para a ferramenta, tá? Ou seja, eu quero que vocês façam essa chamada de forma manual aqui, tá? E testem aí a ferramenta de vocês. Tá, eu vou chamar esse aqui de pessoas Auth 2.0, tá? Botou uma barra aqui, né? Então tá pronto, tá? Então a gente viu aqui que a gente fez um mix, né? A gente aproveitou já a autenticação de JWT que a gente tinha no anterior e reaproveitou nesse daqui. Se vocês forem olhar aqui o token que foi apresentado aqui, né, como cópia, que está como MIR token aqui pra gente, você pode usar esse mesmo recurso aqui que ele passou, ó. Deixa eu pegar aqui no body aqui dele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui se ele tem a resposta aqui do body. Ó, tá aqui, ó, tá vendo que ele tem esse token aqui? Se a gente copiar esse token daqui, ó, copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C. A gente vai abrir aqui o nosso navegador e vamos lá no jwt.io. Vou colar ele aqui, ó. E tcharam! Quem que nós temos aqui, ó? O nosso cliente. Funciona da mesma forma que a gente fez de autenticação na aula passada usando o JWT. Só que aqui a gente fez um combo usando o Auth2 e usando o JWT. Tá? Bom,
Deixa eu ver aqui. Se vocês quiserem debugar também, né, colocar aqui debugando linha por linha para ver ele pegando o resultado também, sinta-se à vontade. Você pode marcar aqui e marcar o debug que ele vai cair aqui, tá? E você vai acompanhar aí toda essa autenticação. Na nossa ferramenta, o legal é que você consegue aqui ó, acompanhar os dois, ó. Foi chamado login e depois a pessoa que foi chamado login. Então o bom é que você consegue acompanhar o que aconteceu nos dois, né? Tem como usar também mais de um middleware, tá? Às vezes você quer fazer uma coisa um pouco mais robusta, né? Você quer exibir, por exemplo, exigir que o cara coloque um API key, por exemplo, e mais o seu auth2. Pode fazer isso? Pode, tá? Mas aí vai ser um pouco diferente. A autenticação JWT, ela não vai ter esse extra da API key. E aí lá no seu método de consumo, né? No caso, por exemplo, esse aqui da pessoa, aí você pode exigir que o cara ainda coloque mais uma key aqui para poder consumir, tá? É um exagero? Mas tem muita empresa que pratica isso aí, tá? Então, dá para fazer um combo de 3 autenticações. Você usa API Key, usa JWT, usa o auth2 e ainda usa o API Key, tá? Então, basicamente dá para fazer esse combo. As ferramentas de tecnologia nossa permitem isso. E isso também vai deixar a sua API muito mais robusta aí, que o cara não vai conseguir invadir ela de qualquer forma, tá? Deixa eu ver se faltou algum ponto aqui para explicar para vocês como é que funciona o JWT. Não faltou mais nenhum ponto, tá? Bom, vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.